calor de Jesus no nosso coração, que podemos desfrutar. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Salmo 119. Salmo 119, não que nós estejamos lendo todo ele, evidentemente. Quero ler com os irmãos o Salmo 119, versículo 105 e também o 130. Hoje, como dia da Bíblia, nós não poderíamos deixar de tocar nesse assunto para nossa reflexão, acerca do que significa a Bíblia, acerca dessas peculiaridades, das Escrituras Sagradas, como riqueza espiritual, a riqueza da Palavra de Deus. Se eu pudesse substituir esse título, a riqueza da Palavra de Deus, eu substituiria a Bíblia Sagrada, riqueza a céu aberto. Já ouviram essa expressão, riqueza a céu aberto? Ou seja, visível, perceptível para as pessoas. É uma pena que nem todas as pessoas percebam a riqueza que existe nas Escrituras Sagradas. É uma pena. A ponto de algumas pessoas até ignorarem, rejeitarem. E aquela minha preocupação inicial acerca do quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em oração, ser difícil de nós, como crentes em Jesus Cristo, incorporarmos esse texto, essa também é uma dificuldade. Nós, como crentes em Cristo Jesus, muitas vezes temos dificuldade de perceber essa riqueza a céu aberto. Você concorda que se ao andar você percebesse algumas pepitas de ouro, algumas coisas assim, algumas joias, você logo perceberia? Quando a gente percebe alguma moeda brilhando mais, a gente já bota os olhos ali, já esquece do restante, o que é isso? A Bíblia Sagrada, ela é uma riqueza a céu aberto. As pessoas do mundo não percebem isso, as pessoas que rejeitam a palavra de Deus, a Bíblia, as pessoas que desqualificam a palavra de Deus, que a entendem como não confiáveis, como escrita por homens, e como escrita por homens está sujeita a erros, ou seja, ela é infalível, mas não percebem, claro, a infalibilidade da Bíblia. Por quê? Porque eles não conhecem a palavra de Deus, eles não conhecem a Deus. E qual é o temor? É que nós mesmos, como crentes em Cristo Jesus, não percebamos essa riqueza em céu aberto, a ponto de não nos envolvermos com elas. É a mesma coisa que passarmos dias, horas, semanas, olhando uma riqueza, olhando uma pepita de ouro, olhando alguma coisa de muito valor, e deixando para lá, não ligando, deixa quieto, vamos lá. Ou seja, tem coisas mais importantes para fazer, não é? Mas a palavra de Deus, ela é uma riqueza, a Bíblia Sagrada é uma riqueza a céu aberto. Esses dois versículos, eles representam um pouquinho isto. Quando ele diz ali no Salmo 119 e 105, que ela é lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tudo o que precisamos hoje é orientação. O ser humano, ele vive desorientado. Percebe isso? Dá para perceber o quanto o ser humano vive desorientado? E o que ele mais precisa não são bens. O que ele mais precisa é orientação de Deus, porque sob a orientação de Deus é como estar evidente à sua vista o caminho das pedras, o caminho através do qual nós vamos caminhar e caminhar seguro. Além de caminhar seguro, caminhar para o alvo certo. Muitas vezes nós caminhamos, não sabemos exatamente aonde vamos parar. No entanto, a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra,
é luz para os meus caminhos. Gente, isso é riqueza ou não é riqueza? Entender que a palavra de Deus, pelo fato dela dizer o que ela é, não ser importante para nós, é tolice, inexperiência, ser simples demais, como algumas versões dizem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O outro versículo é o 130, também representando aqui, porque senão nós teríamos que ler todo o Salmo 119 e pegar ali as belezas que existem, as riquezas que existem nesse Salmo, entre todos os outros textos. Quando ele diz, a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. Algumas versões diz aos inexperientes, algumas outras diz aos tolos, ou seja, tolo aquele que não sabe exatamente aonde ele está indo, não sabe o que está pensando, não pensa com coerência. Então, a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. Se nós fôssemos meditar nesses 2 versículos, intensamente e de maneira muito séria, nós veríamos o quanto nós estamos sendo tolos, e o quanto nós estamos sendo simples demais. Eu gravei na minha mente uma coisa que o Fernando me falou, há muitos anos atrás. Ele não era casado ainda, era solteiro, talvez ele vá lembrar, uma época em que ele ganhou essa percepção da palavra, e ele usou uma expressão, pai, eu estou encantado com a tua palavra. Lembra, Fê, que você chegou a comentar isso? Esse encanto com a palavra de Deus. O que nos falta é esse encanto. Muitas vezes, nos falta esse encanto, demonstrado pelo quê? Como nós podemos demonstrar essa falta de encanto à palavra? Pela falta de envolvimento com ela, pela falta de tempo com ela. A revelação de Deus das tuas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. Um outro texto é o Salmo 19, ali no versículo 10, que vai de encontro à ideia de que a palavra de Deus é uma riqueza, e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, são riquezas a céu aberto. Quando ele diz, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É uma linguagem poética para mostrar a beleza, a maravilha que é a palavra de Deus. Então, se nós formos olhar os Salmos, e especialmente o Salmo 19, o Salmo 119 e o Salmo 19, nós podemos perceber isso. E o Salmo 19 como sendo um resumão, muito resumo mesmo, do Salmo 119, porque o Salmo 119, eles são 176 versículos, são 22 estrofes, trabalhadas em 9 versículos, em 8 versículos. 8 versículos em que cada estrofe é uma letra do alfabeto hebraico. E o Salmo 19, ele acaba sendo aqui um resumão, principalmente dos versículos 7 aos versículos 9, quando ele diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, os mandamentos do Senhor, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros
igualmente todos justos. Então, nesses poucos versículos, ele resume todo o Salmo 119. O Salmo 119, ele pega isso como resumo e coloca todas as experiências do salmista em torno disso, da perfeição da lei do Senhor que restaura a alma. Gente, o que o ser humano precisa hoje de restauração de alma é algo inequívoco, inigualável. Nós não podemos entender a profundidade disso. O que é restaurar a alma? Restaurar emoções, restaurar vontades, restaurar sentimentos, restaurar pensamentos. E a palavra de Deus, pelo testemunho dela mesma, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, vem nessa direção. O quanto precisamos disso. O ser humano precisa disso. E nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos disso. E nós, membros da Igreja Batista Vida Nova, prontos a entrar num ano em que estaremos nos envolvendo intensamente com a Missio Dei, a ponto de vivê-la. Mais ainda, vivendo a Missio Dei, nós precisamos agora largar os bancos escolares, nós precisamos agora largar as teorias, nós precisamos largar agora todo o nosso preparo. Na realidade, nós estamos nos preparando para isso, para viver a missão de Deus, para viver a Missio Dei. A missão de Deus é restaurar o ser humano, a missão de Deus é trazer o ser humano para perto de si. E Ele entregou a si mesmo na pessoa de Jesus, para que isso acontecesse. E o ser humano fica buscando, fica atirando pelo ar, buscando um alvo inexistente. E o propósito de Deus é esse. E qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é nós estarmos nos anexando aos propósitos de Deus, e não caminhando em cima dos nossos próprios propósitos. Os nossos propósitos, não é que não são importantes, mas eles não são prioritários. Um propósito não prioritário, ele pode ser importante, mas ele não é prioritário. O propósito prioritário é que, como igreja, nós estejamos anexados a esse propósito de Deus e sendo usados por Ele como agência do reino que somos, para que esse propósito de Deus de trazer a humanidade para perto de si, seja também o nosso propósito. Por isso, vivendo a Missio Dei. Como igreja, precisamos incorporar esse propósito, ou seja, não tem coisa mais importante que isto. Não tem coisa mais importante do que isso. Gente, as nossas famílias, a nossa saúde, os nossos filhos, Deus cuida deles. Isso não significa que a gente não vai cuidar dos nossos filhos, tá bom? Eu sempre faço essa ressalva, porque o que mais pode acontecer é que as pessoas acabam entendendo mal ou distorcendo as palavras ou as ideias. Não! Se nós nos identificarmos, se nós nos achegarmos aos propósitos de Deus e tê-los como os nossos próprios propósitos, Deus vai cuidar do restante. Até quando você pode cuidar dos seus filhos? 5, 10, 15 anos, quando muito, daí para frente Ele vai fazer a sua vida. Ok, você vai orientar, tudo bem, mas ele vai estar muito mais debaixo dessa cultura humanista, secularizada, hedonista. E se Deus não construir essa casa, em vão nós vamos trabalhar. Então é Deus, gente, é Deus. Então não existe propósito mais importante do que aquele de nós estarmos anexados aos propósitos de Deus. O testemunho do Senhor, que existem várias sentenças, ou várias palavras, para caracterizar a Bíblia, para caracterizar as Escrituras Sagradas, como lei do Senhor, é um dos sinônimos usados para a Bíblia Sagrada, para as Escrituras.
para a Bíblia, o testemunho do Senhor é a mesma coisa, os preceitos do Senhor é a mesma coisa, os mandamentos do Senhor é a mesma coisa, o temor do Senhor é a mesma coisa, os juízos do Senhor é a mesma coisa, todas elas têm a ver com a palavra, têm a ver com as escrituras sagradas, tem a ver com essa revelação, tem a ver com essa riqueza, que ela não só restaura a nossa alma, mas ela dá sabedoria. Sabe, sabedoria, gente, sabedoria é o que mais o ser humano precisa. Não é conhecimento, sabedoria não é ter um curso de doutorado e pós-doutorado. Não, não é isso. Tem muitas pessoas que mal sabem ler, mas têm mais sabedoria do que um pós-douto, ou um pós-doc. Sabedoria. Eu vi uma expressão, se não me engano, que ilustra bem, não que a gente esteja, o que recebeu a cadeirada do Datena, como chama mesmo? O Marçal, ele falou uma coisa para a menina que estava também se candidatando ali, ele disse assim: você tem inteligência e tem conhecimento, mas não tem sabedoria. É muito interessante isso, eu fiquei pensando nisso, não tem nada a ver com proposta, não estou nem concorde, nem discorde, mas eu peguei isso, e é verdade, eu posso ter inteligência, eu posso ter conhecimento, mas não ter sabedoria, esse discernimento espiritual, esse sexto sentido, como dizem por aí, ou esse sétimo olho, como dizem por aí, ou terceiro olho, né, como dizem por aí, essa sabedoria, que só a palavra de Deus dá, esse discernimento, ou seja, o discernimento da sabedoria, essa sabedoria, esse discernimento, é aquela percepção de Deus acerca das circunstâncias, isso é sabedoria, e isso é que nós precisamos, urgente, precisamos disso nas nossas relações, precisamos disso no nosso trabalho, precisamos disso nas nossas relações, nos nossos relacionamentos conjugais, precisamos disso nos nossos relacionamentos fraternais, nos nossos relacionamentos sociais, precisamos de discernimento, falar menos e discernir melhor, falar menos e pensar mais, e discernir melhor através dos pensamentos dirigidos conforme os pensamentos de Deus, e o testemunho do Senhor é fiel nisso, ele dá sabedoria, e sabedoria ao simples, os preceitos do Senhor são retos, quer dizer, eles são justos, eles são objetivos, eles não ficam dando voltas, eles são corretos, eles são eticamente corretos, os preceitos do Senhor são retos, e pelo fato de serem retos, eles alegram o coração, é muito interessante isso, os mandamentos do Senhor, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, o juízo do Senhor é verdadeiro, que muitas vezes o ser humano joga para debaixo do tapete, ou joga numa lata de lixo, aquilo que Deus fala acerca do final, aquilo que Deus fala da sua justiça, o Senhor é a nossa justiça, Ele sabe, Ele conhece o que é justo, o que o homem está fazendo de justiça ou não, e Ele define exatamente o que é justiça e o que não é justiça. É interessante que cada um desses versículos tem uma qualificação e tem uma consequência. Perfeita, e por ser perfeita restaura a alma, fiel, e por ser fiel dá sabedoria ao simples, é reta, por ser reta alegra o coração, é pura, por ser pura ilumina os olhos, é límpida, e por ser límpida permanece para sempre, é verdadeira, e por ser verdadeira é igualmente justa. Então nós vemos o quanto a palavra de Deus é primordial. Agora,
Será que nós estamos nos havendo com essa palavra em função do que ela é para nós? Muitas vezes eu fico imaginando que a maneira como nós nos envolvemos com a palavra é como nós nos envolveríamos com uma bela peça de picanha e deixamos estragar. Ou uma hiper, super, mega qualidade de componentes de uma feijoada maravilhosa e deixamos queimar tudo no fogo. Não damos valor para isso, esquecemos. Uma das peculiaridades da Bíblia Sagrada, que a torna riqueza, é o fato dela ser a revelação de Deus, os propósitos de Deus. Ali em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, ela diz: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Esse texto, queridos, não fala da vida eterna, como muitas vezes a gente imagina. A gente olha lá para o céu e fala coisas, né, como diz o texto ali, as coisas que olhos não viram, ouvidos nem ouviram, é que Deus tem preparado para nós. Não, ele não fala de vida eterna, ele fala daquilo que você conhece agora e não conhecia antes, aquilo que eu não conhecia até 1978, e a partir de 1978 eu passei a conhecer um pouco, essa nuance do significado que a minha vida tem, percebe? Essa visão de Deus, mesmo que não absoluta, visão relativa, mas extasia o nosso coração. Eu nem imaginava, antes da minha conversão, que cristianismo seria tudo o que ele é. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: as coisas que olhos não viram, os meus olhos não viram, as coisas que o ser humano, que a humanidade não vê, nem imagina, o que Deus preparou para ela, por isso que ela rejeita. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, é isso que Deus está falando através do apóstolo Paulo. As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus não las revelou pelo seu Espírito. Gente, isso é revelação. Se eu oro a Deus, converso com Deus, sei que Deus me ouve, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Ele me encaminha, que Ele me orienta, é porque Ele me mostrou isso. Eu não conseguiria descobrir isso em Deus, não. Os meus olhos não dimensionaram isso e não dimensionavam isso. É isso que isso significa revelação de Deus. É tornar claro alguma coisa que antes eu não via. E agora vejo, mesmo que não absolutamente, pelas limitações que eu tenho, pelas limitações que nós temos. Essa é uma das peculiaridades. Uma outra peculiaridade é a da inspiração de conteúdo. Quando nós estamos falando em palavra de Deus, foi escrita por homens, cerca de 40 homens escreveram, verdade, é verdade. Mas isso não significa de que por isso ela contém erro. Não é por isso que ela é insuficiente, não é por isso que ela não tem valor. Esses homens que escreveram, eles foram impelidos pelo Espírito Santo, assim como Pedro fala ali em 1 Pedro no capítulo 1, versículo 20 e 21. Antes de mais nada, o texto diz: saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação de pessoa, nem autor, nem aquele que lê, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, quer seja de alterar, quer seja de impor a sua razão, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Olha, gente, ou seja, é o próprio Deus
colocando palavras nos ouvidos e no coração de pessoas para escreverem o que Ele quis que fosse escrito e que chegasse até nós. Isso é inspiração, não é inspiração poética, aquela inspiração que nós temos, quem sabe, de falar com alguém de maneira bonita, fazendo rimas. Não, essa inspiração é inspiração poética humana, mas inspiração divina é aquela que provém de Deus e que sopra no coração dos ouvidos das pessoas. Essa palavra inspiração, nós temos falado isso várias vezes, a palavra original é teopnestos, sopro, Deus soprando no coração dos ouvidos e do coração humano. Isso é a revelação de Deus, isso é a inspiração de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso é inspiração. A Bíblia toda foi inspirada por Deus, gente. Por isso é que a Bíblia aberta é Deus falando. A Bíblia aberta é Deus falando. Quando ela está fechada, ela é um livro como um outro qualquer, contendo capa, umas duras, outras moles, né? Umas mais judiadas, outras menos judiadas, não é? É um livro como outro qualquer, mas quando ela está aberta, é a palavra de Deus, é Deus falando, é Deus se dirigindo para mim, se dirigindo para você. Qual seria a vantagem de nós conhecermos a história de Davi? Qual é a vantagem de nós estarmos conhecendo a história de Jó? Qual é a vantagem de nós estarmos conhecendo a história dos reis de Israel, dos contextos que eles viviam, e das palavras dos profetas, que vinham como porta-voz de Deus aos corações daqueles? Será que o interesse é interesse histórico? Não, é interesse revelatório, é Deus falando, através do quanto Ele se inteirou, do quanto Ele se interrelacionou com o povo do passado, com o povo de Deus. É nessa relação, porque teologia não é o estudo de Deus, logia, teologia, é o estudo da relação entre Deus e o seu povo. Isso é inspiração. Uma outra peculiaridade importante da Bíblia Sagrada, e que nós podemos ver como riqueza, é que ela é a iluminação do Espírito Santo. Se Deus se revelou, mostrando aquilo que nós não poderíamos descobrir, e para isso Ele usou a inspiração, soprando nos ouvidos desses cerca de 40 homens, para que escrevessem e chegassem até nós. Ele usa o seu Espírito para iluminar a nossa mente. É o que o texto 119 nos diz ali no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O Espírito Santo ilumina a nossa mente. Por isso é que é importante gravá-la na mente, porque no momento mais oportuno, nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor. No momento de maior necessidade, o Senhor é o nosso pastor. Estou sofrendo, estou sendo judiado pela vida, mas Jesus dizendo assim para nós: venham a mim, vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu alivio vocês. Gente, não é um homem que está fazendo esse convite, é o próprio Deus que está fazendo esse convite. É o próprio Deus na pessoa de Jesus. Iluminação, quando o texto ali no versículo 18 e versículo 73, desse mesmo Salmo 119, diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Essa oração do salmista: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu acho que essa oração nós precisamos fazê-la todos os dias, fazê-la todos os momentos.
Senhor, abre os meus olhos, ilumina os meus olhos para que eles vejam o encanto que contém essa tua palavra, que contém essa revelação, essa tua revelação. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Esse entendimento que o salmista ora pedindo e pede orando, é para que exatamente isso possa acontecer, ele aprender os mandamentos. Aprender não é só gravá-los na mente. Aprender significa colocar em prática, torná-lo prático na vida. Isso é iluminação, iluminação. Então, essa palavra de Deus, gente, é riqueza a céu aberto, que muitas vezes nós não reconhecemos. Quem sabe, no próximo ano, nós tenhamos aqui mais pessoas, não é? Dizendo, eu li a Bíblia mais um ano, todinha, tendo em vista a riqueza que ela é e que ela tem dentro de si. Porque os teus testemunhos são eternamente justos, e aí ele pede, dá-me discernimento para que eu tenha vida, dá-me discernimento para que eu tenha vida, sabe gente? Gente, o que eu mais quero é esse discernimento. Eu quero mais discernimento do que inteligência. Muitos homens desse mundo eram hiper, super, mega inteligentes, a ponto de fixar as leis da natureza em fórmulas matemáticas. Homens que conseguem trabalhar o movimento do universo e refletir esse movimento do universo com leis matemáticas. Só que não tem o discernimento de Deus. Por isso eu peço esse discernimento. Senhor, me dá discernimento. Porque só com inteligência eu não vou atingir o alvo. Talvez eu ache que se eu tiver muita inteligência eu atinjo o alvo. Mas que alvo? Mas o discernimento não. Jesus, ele prometeu abundância de vida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância é o que mostra essa riqueza que a palavra de Deus tem. Por tudo isso e por muito mais que ainda não mencionamos, tem muito mais, gente. À noite a gente vai continuar falando sobre esse assunto, claro, sem dúvida nenhuma. A palavra de Deus é o que se propõe a ser. A palavra inspirada, a palavra revelada do nosso Deus, e que pela ação do seu Espírito, ela ilumina nossa mente, e através disso é que nós podemos entender o que o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé, essa confiança de quem Deus é, a confiança do que Deus se propõe, a confiança de qual é o caminho que nós devemos seguir. Gente, a palavra de Deus é riqueza a céu aberto. Não nos esqueçamos disso. Guardem essa figura, guardem essa metáfora. A palavra de Deus é riqueza a céu aberto. Mesmo que você tropece nela, vai ser uma bela de uma queda, porque você vai cair de boca na palavra, os ouvidos vão estar mais próximos da palavra. Vamos orar, queridos, vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra, mais acerca do que ela é, e menos acerca do que nós achamos que ela seja. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por podermos ter na tua palavra o que ela se propõe a ser: revelação, inspiração divina, iluminação através do teu Espírito Santo, e que ela venha nos dar discernimento, venha aclarar os nossos caminhos, os nossos passos,
Por favor, ó Deus, nós queremos viver mais a dinâmica da Tua Palavra. Queremos viver mais a dinâmica da Tua Palavra. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós a rejeitamos, não de maneira explícita, mas nós a rejeitamos, às vezes esquecendo-a em algum canto da casa, ou quando muito, aberta num determinado texto, a ponto de deixar estas páginas abertas até amarelas. Perdoa-nos por isso, mas ajuda-nos, ó Deus, a termos a interação que precisamos ter, o relacionamento que precisamos ter com a Tua Palavra. Acerca do quanto ela significa para nós, nós oramos em nome de Jesus. Amém.